Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao segundo workshop Passive House desta série de 2021 dos workshops Passive House. Trata-se então, como sabem, uma organização da HomeGrid e da Associação Passive House Portugal. Queremos começar por agradecer o apoio dos nossos media partners, agradecer também o apoio dos nossos parceiros institucionais e, sobretudo, dos nossos parceiros estratégicos, porque é com eles que construímos esta série de workshops, são eles que participam ativamente na apresentação de soluções Passive House nestes workshops. Relembrar que vamos ter já a iniciar em setembro a próxima edição do curso Certified Passive House Designer, um curso destinado exclusivamente a projetistas e consultores, portanto a quem está diretamente ligado à área de projeto. E depois vamos ter em outubro mais uma edição do curso Certified Passive House Tradesperson, este curso mais curto, com uma vertente mais prática para quem está em obra, quer construir, implementar ou acompanhar e fiscalizar a construção de edifícios Passive House. Para os que estiveram presentes no workshop de ontem, portanto, trata-se aqui de apresentação de soluções dos parceiros estratégicos para um caso de estudo concreto. Portanto, trata-se de uma habitação unifamiliar com 3 localizações em Portugal, procurando responder às 3 localizações climáticas em termos de inverno. Portanto, é esse o desafio que foi lançado aos parceiros estratégicos. Este é o programa geral dos workshops de 2021 e ontem tivemos então o primeiro com a apresentação do Grupo Saint-Gobain e a apresentação da Zehnder, e hoje as apresentações da Schluter e da Panasonic. Vamos ter então a apresentação do Paulo Ferreira da Schluter, que irá apresentar para este caso de estudo as soluções para aquecimento e arrefecimento através das soluções da Schluter, do pavimento radiante, e depois teremos a apresentação da Panasonic, onde vamos ver as soluções que este parceiro tem para responder às necessidades de águas quentes sanitárias, aquecimento e arrefecimento, e também a solução integrada com a ventilação com recuperação de calor. Vamos então, sem mais demoras, vamos então à apresentação da Schluter do Paulo Ferreira. Muito bom dia a todos, ou boa tarde neste caso. Vamos dar início então à apresentação da Schluter, relativamente aqui a este workshop, Passive House 2021, em que nos foi dado como objetivo estudar especificamente este edifício, tanto na área do aquecimento como da refrigeração. É sempre importante para nós, Schluter, também explicarmos um pouco o porquê e como é que surge o sistema de Ecotec térmico, porque vai muito além de um sistema meramente de aquecimento. Então, nesse caso, isto tem uma história, no meados dos anos 80, em que houve um aumento bastante elevado do preço do petróleo, em que uma das medidas que aconteceu quase normativamente no centro da Europa e mais especificamente na Alemanha foi a incorporação na construção no interior de isolamento térmico, e especificamente ao nível do pavimento, ou seja, passámos a ter uma camada de isolamento, seja ao nível do piso inferior, seja inclusivamente também em pisos intermédios, nomeadamente em apartamentos. Ou seja, passámos a ter aquilo que é uma betonilha flutuante, ou seja, uma betonilha que em vez de estar aderida ao betão, está completamente solta, aplicada sobre uma placa de EPS e mais tarde em XPS. Só que este tipo de betonilhas acabam por ter, digamos, algumas patologias. A primeira das quais tem a ver com o processo de retração, ou seja, com a perda de água na confecção da betonilha, faz com que também a própria betonilha perca em cada metro 1 milímetro. Numa área pequena pode ser meramente indiferente, mas quando estamos perante uma sala acaba por fazer sentido, levando muitas vezes a que este efeito natural do rio também seja replicado na construção. E se fugirmos um pouco daquilo que é a construção enquadrada e passarmos para o retângulo, existe uma maior probabilidade que isto aconteça. Então, quando existe esta perca de umidade, a perca nunca é, digamos, retilínea, ou seja, primeiro seca em cima, depois seca em baixo, e quando seca em baixo acaba por umedecer a parte de cima
provocando um arqueamento da betonilha. Quando associamos isto também ao aquecimento, acontece que, mesmo que o tubo esteja a passar aqui, nunca vai, digamos, funcionar em linha reta. Primeiro aquece a parte de baixo, depois aquece a parte de cima, e que provoca também, devido à dilatação térmica linear, que é diferente entre os dois materiais, também rupturas primeiro na betonilha e que se, digamos, transmitem ao acabamento cerâmico ou pedra. Isto aqui, digamos, são alguns exemplos práticos do que pode acontecer numa betonilha flutuante, aquecida ou não, ou seja, com a própria retração e dilatação térmica linear, digamos, ao o arqueamento e, digamos, e patologias, ou na cerâmica ou também nas juntas perimetrais. Normativamente, está estipulado que se devem criar juntas de fracionamento. Aqui, digamos, é um exemplo retirado da norma em Inglaterra, que também são as normas europeias, ou seja, estamos perante uma betonilha que apresenta algumas desvantagens. A primeira das quais, a camada de repartição da carga é elevada, estamos a falar ainda num peso acrescido, ou seja, o peso adicional sobre, digamos, a construção, sobre a laje, a retração, como foi visto, a necessidade para, esteticamente, de criar juntas nessa betonilha, ou seja, subdividir a betonilha, e o tempo de espera para aplicar o acabamento, ou seja, por cada centímetro nós deveríamos esperar uma semana para poder aplicar os acabamentos cerâmicos e a madeira. Estamos a falar em peças de grande formato, ainda deveríamos ter mais atenção à umidade residual, porque a água não tem por onde sair. E apenas, digamos, são aptos para a habitação. E muitas vezes aquilo que se faz é criar armaduras. Com o sistema Vecotec, aquilo que a Schluter nos anos 80 procurou solucionar foi, digamos, estas patologias. E como? Graças a uma placa que está patenteada, que tem uma forma de rabo de andorinha, em que, tendo um relevo entre os nódulos ou os pitons, aquilo que vai acontecer é que a própria placa, no processo de retração, ele acontece entre os pitons, ou seja, não em toda a laje, mas entre cada piton nós vamos ter aqui uma microfissura e uma micro-retração localizada e visível ao olho nu. E estamos aqui a falar num sistema que apenas necessita de levar aproximadamente 8 mm de betonilha e com um peso de 56 kg por metro quadrado. Ou seja, numa área de 100 metros quadrados nós conseguimos poupar 7,4 toneladas de material para comprar, para trabalhar e para aquecer e arrefecer. Digamos, esta é a principal vantagem construtiva do sistema Vecotec, além da baixa altura de construção, poupança de material e não necessitamos de juntas de fracionamento. E também ao mesmo tempo garantimos um sistema de construção de cerâmica e pedra sem qualquer fissura. Ou seja, criativamente o arquiteto poderá definir, mediante o acabamento de cerâmica ou de pedra, aquilo que vão entender. Pois, por outro lado, também estamos a falar de uma solução que não necessitamos da tal semana por cada centímetro, ou seja, logo que se possa andar por cima, podemos aplicar o acabamento. E ao mesmo tempo, digamos, é uma solução que pode ser aplicada inclusivamente em stands automóveis. Embora com menos espessura, tem mais resistência mecânica e sem armadura. Dentro do sistema Vecotec existem 4 soluções, vamos concentrar na primeira, mas também há soluções disponíveis para a reabilitação com menos espessura, sem isolamento térmico, mas com menos espessura. Dentro da nossa gama de produtos, disponibilizamos, além da placa, o tubo e todos os outros elementos necessários, desde o módulo de controle, o sistema de gestão, etc. Com esta solução, conseguimos ter uma solução que vai, digamos, diminuir o ΔT, ou seja, a temperatura de impulsão e do retorno, enquanto no sistema convencional estamos a falar em 20 graus centígrados, com o sistema Vecotec vamos para, e falando apenas na área do aquecimento, em 5 graus. Ou seja, aquilo que nós temos são 15 graus de diferença aproximadamente, comparativamente
a um sistema convencional e também com uma melhor capacidade em termos de regulação da temperatura, porque temos muito menos resistência térmica sobre a distribuição da temperatura. Na função de aquecimento, isto é um caso prático, no exterior menos 5 graus centígrados, a água a circular aproximadamente 30 graus centígrados, vamos conseguir facilmente ter o pavimento a 24 e uma temperatura de conforto interior de 21 graus. Ou seja, passamos de ter um sistema convencional ou tradicional com uma temperatura de impulsão na ordem dos 45 graus para 30 e que também, outra vantagem é o tempo rápido em termos de resposta. Ou seja, isto vamos agora aqui apresentar um registro termográfico em que às 10 da manhã tínhamos o pavimento com 16 graus e a primeira fotografia às 10h10 já tinha 18 graus e meio. Às 10h20 o pavimento já estava com 19,5, às 10h30 já estava com 21 graus e às 10h40 com 22 graus e meio. Mesmo com menos espessura conseguimos homogeneizar e ao mesmo tempo também conseguimos ter uma curva de distribuição o mais plana possível, ou seja, é muito mais flexível em termos de acompanhamento de variações térmicas, em um país como o nosso, em que temos grandes ganhos solares, não há o perigo de haver um grande sobreaquecimento dentro da casa. Além do sistema de aquecimento, também é muito importante a refrigeração e não sendo necessário, digamos, outros meios adicionais, porque o próprio sistema acaba por ter as duas funções. Dentro da refrigeração, esta pode ser ativa, ou seja, por exemplo, de um frigorífico ou de uma unidade de ar-condicionado. No nosso caso, é um sistema passivo. Passivo porque, além de ser necessário muito menos potência, podemos ir buscar a todos os meios regenerativos, nomeadamente geotérmicas, aerotérmicas, ou inclusivamente também à própria água de um poço ou de um rio que esteja ao lado para aproveitar essa temperatura para ir para dentro de casa. Aqui também um exemplo para a função frio, ou seja, temperatura exterior 38 graus, temperatura dentro da habitação 30 graus centígrados, no pavimento aproximadamente 24 e colocando a água a circular a 19 graus, aquilo que nós vamos conseguir é baixar a temperatura ambiente para 24 graus, ou mais até. Temos exemplos aqui em Portugal, desde que se garante alguma estanquicidade ao ar, e sendo uma passive house está implícito, de conseguir ainda baixar para menos temperatura. E com a superfície é 22. Temos também que ter sempre muita atenção à condensação, como tal, convém, do ponto de vista de regulação, que quando se começa a refrigerar, não existe uma grande diferença mediante a temperatura ambiente, ou seja, convém que seja de uma forma gradual. Isto são alguns resultados para efeitos de refrigeração independentes e aqui temos, digamos, as 4 variantes e todas elas com muito menos peso, podendo ter apenas 40 kg por metro quadrado no sistema mais baixo, no sistema 12FK, que tem uma altura construtiva de 20 mm. Ou seja, se já tivermos um isolamento térmico existente, pode-se usar perfeitamente esta solução, sem problema absolutamente algum. E não é possível apenas utilizar estes sistemas com a cerâmica, ou seja, pode-se usar também com madeira, flutuante ou microcimento, etc. Especificamente neste caso, o estudo leva-nos aqui, digamos, a um conjunto de circuitos, ou seja, para se enquadrar dentro dos requisitos de uma passive house, aquilo que foi feito foi 75 milímetros de espaçamento nas casas de banho e junto aos perímetros, e nos restantes espaços está a 150. Depois, caso tenham interesse, também poderemos facultar este documento para poderem analisar ao detalhe, que aqui fica sempre um bocadinho pequeno. Ainda fiz aqui o zoom em que tem, digamos, a carga necessária por divisão e inclusivamente aqui em baixo tem a dimensão de cada circuito. Obviamente que também gerou um orçamento, ou seja, fazendo aqui um pequeno resumo, no aquecimento
consideramos uma temperatura nas casas de banho, que é a divisão do nosso corpo mais precisa de aquecimento de 24 graus, nas restantes divisões a 20, consideramos uma temperatura de impulsão para efeitos de aquecimento de 33 graus, ou seja, na casa de banho iremos ter entre 28,5 e 29 graus centígrados, e nas restantes divisões a temperatura superficial do pavimento andará na ordem dos 26 a 26 graus e meio, e com um ΔT de 5. Na refrigeração, a temperatura de impulsão 18 graus centígrados, temperatura do interior de 23 a 25 e com uma temperatura do pavimento entre 20 a 23,7, ou seja, com delta de 2,6 a 3,8. Este também é o estudo que está incluído, depois também poderemos facultar, inclusivamente, devidamente orçamentado e tudo. Outra vantagem do sistema Becotec Term é a possibilidade de interligação, inclusivamente na zona dos duches, ou seja, podemos levar também o aquecimento para a zona do duche, interligado com os nossos sistemas de construção de duches italianos, e que aquilo que vamos fazer é permitir ter mais 1 metro quadrado aproximadamente aquecido, e depois do ponto de vista também higiênico, também ajuda consideravelmente a evaporação da água. Ou seja, do ponto de vista de climatização, estamos a falar num pavimento radiante de rápida reação, uma distribuição homogénea tanto do calor como do frio, baixos custos de climatização pela baixa temperatura inicial e a compatibilidade efetiva com fontes de calor regenerativas. E é um sistema bastante cómodo e confortável, além de ser higiênico e saudável, porque, digamos, a temperatura é distribuída de uma forma uniforme. E apenas com um sistema, através de uma bomba de calor aerotérmica ou geotérmica, podemos também ter um sistema de refrigeração. A poupança consegue-se através da diminuição da temperatura de impulsão, ou seja, em cada grau estamos a falar numa poupança entre 2% a 3%, logo estamos a falar aqui aproximadamente 30% comparativamente a um sistema convencional de chão radiante. Estão alguns exemplos que estão disponíveis online do nível de consumo. Uma casa acabada de construir em 2020 e tem aqui os valores de consumo apenas para a área do aquecimento e refrigeração, ou seja, apenas para o chão radiante Becotec Term. Isto já é uma casa mais antiga, já está em funcionamento há bastante tempo, com madeira. E pronto, da minha parte é tudo. Alguma dúvida, estamos à inteira disposição. Tenho aqui o meu e-mail, tenho o e-mail também e o contacto telefónico do Nuno Pires, que é o colega que acompanha a Zona Sul, para alguma dúvida, algum projeto, estejam à vontade. Obrigado, Paulo. Penso que já estás aqui disponível. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Agradecemos desde já a disponibilidade e a apresentação. Abrimos então aqui o período de debate e discussão. Posso pôr uma pergunta? Viva, boa tarde, força. Boa tarde. A pergunta era se podia ampliar um bocadinho as tabelas de potências que resultavam para os vários compartimentos, só para termos uma ideia da ordem de grandeza em arrefecimento. Já agora, aquilo era potência sensível. Enfim, é mesmo só redução de temperatura, não tem componente de arrefecimento latente, não é? Porque não é suposto estar a condensar nada. Exatamente. Agora, é assim, nós conseguimos e temos exemplos práticos em Portugal. Aliás, um dos resultados que apresentei em termos de consumo é em Ferreira do Zezer. Não estamos a falar numa passive house, ou seja, estanquicidade ao ar não existe. Uma casa que está bem isolada do ponto de vista de ETICS e também na cobertura, em que Ferreira do Zezer tem um clima bastante agressivo do ponto de vista de calor e pelos dados tanto do aplicador como do dono de obra, ele consegue facilmente ter a casa a 22 graus, o interior da casa. Aconteceu o caso prático, não no ano passado, mas já há 2 anos, em que ele foi de férias e quando voltou a necessidade de arrefecer, porque a casa já estava quente e conseguiu muito rapidamente atingir a temperatura de conforto. Ou seja, não é como um ar-condicionado em que nós sentimos o vento a passar, mas aquilo que fazemos é retirar a temperatura à casa. Como não existe praticamente resistência térmica, ou seja, a petonilha é muito baixa, nós conseguimos reduzir sempre de uma forma gradual, para não haver condensação, obviamente, por isso é que é importante que a temperatura de impulsão não vá logo aos 18 graus, ou seja, se medirmos a temperatura interior que esteja nos 26 a 28 graus, convém ir baixando de 3 em 3 graus até atingir, digamos,
os 18, ou até mesmo, atenção, temos casos práticos em que a água circula a 17 e não há condensação, sem problema absolutamente algum. Agora, eu queria partilhar, vou aqui fazer um zoom para 100%, aqui temos, digamos, a carga, em termos de quilos e a circulação. Vamos aqui, por exemplo, à zona técnica, não interessa muito, mas é esta casa de banho. Temos aqui o espaçamento, tal como eu disse, a 7,5, a área de 4,6 metros quadrados, e a distância, em termos de tubo, estamos a falar em 70,8 metros lineares. Esta casa de banho da suíte é maior, estamos a falar em 7,5 na mesma, o espaçamento entre pitons. Eu, por acaso, aqui, como estava limitado em tempos, não pus muito a apresentação gráfica em termos de fotos de obras, mas nós normalmente nas casas de banho conseguimos ocupar piton sim, piton também. Ou seja, e aquele argumento de levar mesmo para a zona de duche, muitas vezes é importante porque a casa de banho é onde nós sentimos maior choque. E estamos aqui a falar numa dimensão de 87,8. Portanto, aqui está, digamos, para cada divisão, este estudo feito. Não sei se esta informação é suficiente. Pois esta informação tem em termos de instalação, não tem em termos da potência térmica disponibilizada aos espaços. Teria que ser convertida. Era só para ter uma ideia, ou seja, estamos a falar de 25 a 30 watt por metro quadrado em arrefecimento, não é? Em arrefecimento, sim. Mas isso aí é aquilo que nós precisamos para a bomba. Está a perceber? Agora, ou seja, o consumo não é a potência que é transmitida. Por exemplo, nós com o espaçamento, em termos de quente, estamos a falar sempre na ordem dos 68 watts metro quadrado hora, para a função de aquecimento. Mas em termos de bomba nós nunca precisamos disso, conseguimos sempre converter, depois também depende, vai o colega da Panasonic falar, ele melhor que ninguém poderá falar em termos de bombas de calor, que a conversão que a bomba de calor também permite. Mas em termos de arrefecimento, os watts apresentados é aquilo que nós precisamos para ter água a esta temperatura. Ok, mais questões? Há uma questão? Força, professor. Uma situação era como é que compatibilizam o sistema com o que falámos ontem em termos de ruído de percussão. Tenho um caso com o turismo rural, com 3 pisos, que essa solução pode ser bastante interessante, de facto. Como é que resolvemos o problema do ruído de pressão, o ruído de impacto? É assim, a própria placa do Becotec Term, eu posso ir à procura em concreto, já tem, salvo erro, uns bons valores, mas de cabeça também não sei, mas também é questão de eu abrir aqui mais um fecheiro. Isto para mais de 15 decibel, para aí, ou mais? Tem mais. Por exemplo, 13 decibéis é o que tem a nossa placa do sistema de aquecimento elétrico. Nós temos também um sistema de aquecimento elétrico e a placa tem 13. Não. É em polietileno, é em plástico, mas que tem, digamos, 13 decibéis. A outra questão era como é a importância de coordenar os trabalhos, nomeadamente com a rede de esgotos domésticos, não é? O nosso sistema tem um requisito bastante caricato, que um dos nossos requisitos passa precisamente para aplicar a placa, em virtude de termos muito menos peso por cima, numa superfície plana. Ou seja, depois de aplicarmos, se aplicarmos na horizontal, ou seja, por cima da laje, todo o que seja a estrutura de saneamento, de eletricidade, etc., convém que a betonilha de enchimento fique o mais plana possível. Depois de termos a casa fechada, com caixilharia, com janelas, inclusivamente já com a primeira pintura dada e com o teto falso aplicado, sobre a teto falso, é que se aplica o sistema Becotec. Agora, muito importante é que a base esteja plana. Não convém que esteja tipo pista de motocross, porque nós não vamos conseguir, com os 8 milímetros em cima, nivelar. Ou seja, já trabalham depois da instalação da rede de esgotos, não é? Exatamente. Quer nas cozinhas, quer nas instalações sanitárias. Exatamente, em termos de cota. Ok, obrigado. Mais alguma questão? Se o Sr. Engenheiro Paulo Ferreira pudesse disponibilizar esses elementos... Já estou à procura deles. Pronto, mas ou no bate-papo ou depois nos elementos a distribuir, eu agradecia. Foi aqui colocada uma questão no chat pelo António Figueirinhas, se o sistema não tem uma sonda de umidade para controle do ponto de orvalho e evitar a condensação no pavimento. Não precisamos. Chega normalmente a sonda da própria a bomba de calor. Okay. Eu tinha outra pergunta sobre a resistência térmica da vossa placa de assentamento, porque
Em situações em que estejamos com uma fração sobre a outra, ambas aquecidas, ou ambos pisos aquecidos, isso não é um tema, mas em situações em que possamos estar ou sobre o terreno, ou sobre um balanço exterior, por exemplo, já é relevante, Muito provavelmente relevante. terá que ser complementado, eventualmente ser complementado, porque estas espessuras são muito delgadas, não é? Sim, porque assim, a placa tem, digamos, do ponto de vista fixo, 20 milímetros, depois tem mais 24 no piton. Ou seja, estamos a Mas falar... esses 20 milímetros por baixo da placa de plástico tem um material de isolamento. Não, a placa não é plástica, a placa é normal, atenção, porque existem 4 versões, como eu falei. Existe a placa completamente em EPS, em que tem 20 milímetros mais os 24 de piton, em que essa placa tem uma resistência térmica, que eu já estou aqui à procura, mas é assim, normalmente sendo uma passive house, nós necessitamos sempre obrigatoriamente de um isolamento adicional, não é suficiente a nossa placa. E muitas vezes, ou aconselhamos a incorporação de uma outra placa, seja ela de XPS, cortiça, um próprio EPS de 100 ou 150, ou então uma betonilha já com características térmicas, que é muito facilmente já encontrado no centro da Europa, para esse efeito. Agora, a placa não é suficiente do ponto de vista de um piso térreo, isso eu posso já adiantar. Só uma observação, até porque aqui o objetivo é não estar a colocar o aquecimento na laje, não é? Portanto, é transmiti-lo para andar. Sim, exatamente, por isso é que assim, a placa já faz isolamento térmico. Terá que ser no elemento exterior. Já vai ajudar, mas não é suficiente de acordo com os requisitos normativos a nível nacional. É sempre preferível. Por exemplo, tenho uma situação neste momento de uma obra na zona de Barcelos, em que sendo um piso térreo, aquilo que o construtor, que foi o construtor que definiu, foi aplicar o foam glass e em lugar de aplicar a nossa placa já com o isolamento, vai aplicar a placa unicamente em plástico e depois aplicar o tubo por cima, porque ele tinha requisitos do ponto de vista, além de isolamento térmico, também em termos de barreira à umidade. É uma zona com bastante umidade, então vai optar por aplicar o foam glass e depois por cima a nossa placa. Ok. Temos aqui tempo para uma última questão, se alguém quiser aproveitar. Se calhar só chamar a atenção para a importância de resolver as pontes térmicas lineares, não é? Daí que o isolamento tinha que ser sempre pelo exterior, que a importância deste isolamento ligado ao sistema, não é? É independente, não é? Pode ser melhorado, mas temos que resolver as pontes térmicas, portanto temos que ter sempre isolamento térmico posterior, não é? Sim, mas a ideia deste material não é com ele fazer o isolamento térmico sim. Para garantir, digamos, a continuidade. Para perceber à colega. Sim, o isolamento terá que ser feito no elemento exterior, quer parede, quer pavimento, se for o pavimento em contato com o exterior, não é? Eu discordo ligeiramente, pronto, não discordo, tenho algumas dúvidas, porque cá está, se reforçamos o isolamento por fora, estamos a aquecer, de certa forma, ou a dissipar calor para os elementos estruturais, que não é o nosso objetivo principal, precisamente porque esta espessura de isolamento é tão limitada. Portanto, eu se calhar o que faria era separar isto em duas camadas, 3, 4 centímetros abaixo do Schluter, e depois o necessário complementaria pelo exterior. Vamos a falar num piso térreo, que nós podemos aplicar um XPS de alta densidade logo por baixo e depois fazer a laje na totalidade e assim consegue-se fazer logo o isolamento térmico, sem haver descontinuidade na zona dos pilares. E esta camada dos 20 milímetros que tem apenas funcionar como elemento para evitar que a temperatura vá para baixo. 0.33. 0.033 é a continuidade térmica da placa. Pronto, obrigado, Paulo. Vamos passar já de seguida, também na sequência desta apresentação, vamos então passar à apresentação da Panasonic com as soluções para cumprir outras funções, aquecimento, arrefecimento, águas quentes sanitárias e também ventilação com recuperação de calor baseado numa solução que tem certificação Passive House. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado à Passive House pela possibilidade de participarmos neste workshop. Gostava de falar
não só das soluções para as casas passivas, mas também um bocadinho da Panasonic. Já levamos mais de 60 anos no setor da climatização, okay, e desenvolvemos vários tipos de equipamentos, mas sempre com o ADN do fabrico japonês. Controle de qualidade e, muito importante, tudo aquilo que nós produzimos é inteiramente produzido por nós. Okay? Todos os componentes das nossas máquinas são produzidos pela Panasonic. Em termos de áreas de negócio, nós abrangemos várias, em termos de climatização, obviamente, desde as moradias, que é aquilo que estamos a falar, blocos de edifícios, controle e conectividade, equipamentos para lojas e pequenas empresas ou supermercados, escritórios de grandes dimensões e também hotelaria. Neste caso, nós vamos falar apenas e só na gama Aquareia, as bombas de calor da Panasonic, onde temos a possibilidade de fazer tanto aquecimento como arrefecimento e produção de água quente sanitária. Estes equipamentos destinam-se sobretudo para aplicações domésticas. É disto que nós vamos falar, mas em tudo o que concerne à questão das casas passivas. Okay? Neste caso, vamos ter em conta o caso de estudo proposto pela Passive House Portugal e, em sequência do meu colega anterior, vamos considerar os mesmos dados e vamos considerar que, para efeitos de bomba calor, vamos trabalhar com um sistema de pavimento radiante. Okay? Em termos daquilo que está proposto e que nós vamos prescrever em termos de solução térmica, será manter aquilo que nos foi pedido pela Passive House. Okay? Dentro disto, utilizamos o nosso software Aquareia Designer, uma ferramenta online disponível no Panasonic Pro Club, e a partir daqui criamos o nosso estudo. Este estudo vai ser feito tanto para a zona de Bragança, como para a zona do Porto e para a zona de Faro, porque abrangem as 3 zonas climáticas de Portugal. Aqui, neste caso, para Bragança, consideramos a temperatura exterior que está definida de menos 3 graus, em termos de temperatura de cálculo, portanto 3 graus negativos, e que a bomba de calor irá sempre poder funcionar para aquecimento dentro de casa, com uma temperatura de desenho de 20 graus de ambiente, mas só irá funcionar desde que a temperatura exterior seja igual ou inferior a 18 graus. Consideramos para todos os casos que a temperatura de impulsão está a 35 graus, com um ΔT de 5 graus, portanto, um diferencial de 5 graus, portanto, aí está a 35 e retorna a 30. Portanto, como eu vos disse, a temperatura interior de 20 graus e o cálculo da carga de aquecimento será feita com base nos 10 watts por metro quadrado. Okay? O que nos dará aqui é aproximadamente uma potência necessária para a resposta de 1,7 kW. Em termos de produção de água quente sanitária, sendo uma moradia tipo P3, aquilo que consideramos foram 4 pessoas, 4 banhos, digamos assim, e também uma carga de arrefecimento, considerando os 6 watts por metro quadrado, de 1 kW em termos de potência necessária. Com base nisto, e aqui estamos a falar da questão de Bragança, okay? Nós vamos ter uma necessidade total de aquecimento de 6.321 kW e para a produção de água quente sanitária de 4.621. Aqui o que é importante referir é o facto de que nós vamos ter sempre aqui a questão dos copos sazonais. Ou seja, para aquecimento ambiente vamos ter um copo de 4,85, para a água quente sanitária 4,64 e no total de ambas uma média de 4,76. Para o total, incluindo também o arrefecimento, 4,69. Grandes diferenças aqui estão sem dúvida alguma no comparativo das emissões de CO2 em função da bomba de calor, de equipamentos a gasóleo para aquecimento ou gás natural. Outras questões que nós também fizemos questão aqui de comparar e que o nosso software permite obter são os custos operacionais. Ou seja, enquanto a bomba de calor terá um custo operacional de 494 euros ano para todas as situações, com uma caldeira de gás natural teríamos 1047, mas atenção, aqui não se pode incluir a questão do arrefecimento porque a caldeira não irá fazer e aqui estamos a incluir isso. Se na questão dos custos operacionais compararmos apenas os custos económicos com o consumo, não com manutenção, ok? Nós vemos que a bomba de calor irá ter para estas 3 situações, aquecimento, arrefecimento e produção de água quente sanitária, um custo estimado de 365 euros ano,
Okay? Enquanto que o custo estimado em termos de consumo para gás natural seria 680 euros ano, sem contar com arrefecimento. A mesma situação agora para o Porto, em que a temperatura exterior de design é considerada de 1,9, arredondei para 2,0, exatamente as mesmas condições. Todas as condições que queríamos também para a questão da zona climática 1, Bragança. Aqui, aquilo que podemos perceber é que já temos necessidades um bocadinho maiores em termos de arrefecimento. Okay? Continuamos a ter a necessidade de ter 1 kW de potência no mínimo instalado e 1,7 para arrefecimento e 1,7 para aquecimento. Aqui, consumo total em termos de aquecimento, obviamente que é menor do que em Bragança, vamos só falar de uma zona climática diferente. O custo da água quente sanitária, o consumo de água para a água quente sanitária mantém-se idêntico, que é o mesmo número de pessoas. Aqui a diferença está também na eficiência sazonal. Para aquecimento ambiente é muito superior, para águas quentes sanitárias também é ligeiramente superior e em termos de média também é superior, obviamente. Com arrefecimento, reparem que aqui já baixa um bocadinho mais, há mais necessidade de arrefecimento no período de verão. Em termos de emissões de CO2, as mesmas comparações entre a bomba de calor, uma caldeira a gás óleo para aquecimento e uma caldeira a gás natural. Em termos de custos operacionais, a mesma questão, nós iríamos ter um custo anual de 294 euros, dos quais 166 euros serão o consumo de energia. Tudo o resto serão custos de manutenção ou custos de contratos, por exemplo. Mas se compararmos com o gás natural, aqui o custo seria, o consumo energético seria 335 euros, mas só aquecimento e produção da água quente sanitária. A mesma situação para Faro, aqui a temperatura exterior de design já é bastante superior, 6 graus, consideramos exatamente as mesmas situações. Aqui, para aquecimento, vamos precisar de 2.251 kW, para a água quente sanitária exatamente a mesma situação. Reparem agora, aqui é na diferença do rendimento de eficiência da máquina, incluindo para arrefecimento. Okay? Obviamente, aqui em termos de emissões são os mesmos comparativos e mais ou menos as mesmas proporções. Em termos de consumo, reparem que ele é superior ao do Porto. E isto porquê? Porque vamos ter mais necessidades em termos de custos energéticos para arrefecimento. Daí este custo ser superior ao do Porto. Eu vou tentar fazer aqui um comparativo. Isto são as etiquetas energéticas das três situações. Reparem que, como a etiqueta energética é sempre feita com base na temperatura de impulsão da água a 55 graus e não a 35, a temperatura baixa, em termos de etiqueta energética, até este momento, as etiquetas ou os coeficientes das etiquetas vão alterar, dá sempre A+++, mas o desempenho desta bomba de calor em qualquer uma destas três situações para temperaturas de impulsão na ordem dos 35 graus é sempre A triple mais. Água quente sanitária, o máximo que existe é A+, e todas elas cumprem também com essa classe de eficiência A+. Vamos ver então aqui um comparativo das três, em que em Bragança tínhamos um consumo de energia de 65 graus, 365 euros, obviamente, no Porto 166, para todas as situações, aquecimento, arrefecimento e águas quentes, e em Faro 187, meu vestido. Apesar de termos um melhor desempenho em águas quentes sanitárias, a questão está no facto de termos mais necessidades de arrefecimento, daí haver mais consumo em Faro do que no Porto. Okay? Todos os dados foram considerados iguais para as três situações, e aqui fazemos um comparativo das três zonas climáticas, e eu também vos dou uma ideia daquilo que seria necessário para uma instalação de uma bomba de calor all-in-one. Portanto, faz aquecimento, arrefecimento e produção de água quente sanitária incorporada no módulo hidráulico interior, okay? Em que aqui teríamos o nosso sistema de pavimento radiante, em que aconselhamos sempre um caudal mínimo, e é necessário caudal mínimo de 10,4 litros por minuto de água em circulação, que podemos garantir através de uma válvula diferencial com bypass. Existem algumas de mercado que garantem um caudal mínimo também, ou na eventualidade de ser um circuito de pavimento radiante muito pequeno, com muita pouca
quantidade de água, como pouco volume de água nos ramais principais da instalação, aí talvez seja aconselhável a instalação de um depósito tampão, algo que fica apenas intercalado no retorno da instalação, um volume de 30 a 50 litros, neste caso, neste tipo de bomba de calor de 3 kW, o ideal seria que ficasse à volta dos 30 litros, não é necessário mais do que isso, apenas para garantir o volume de água na instalação, e o tal caudal mínimo terá que ser assegurado por esta válvula diferencial no caso de todos os termostatos, de todos os circuitos existentes fecharem. Aqui também temos uma vantagem, que é que esta bomba de calor, este módulo inferior, permite a adaptação da nossa unidade de ventilação de recuperação, unidade de ventilação com recuperação de calor, no topo da própria unidade inferior, portanto ficando todo um módulo integrado, em que permite-nos poupar espaço e também com a vantagem de que este módulo vai tapar todas as tubagens hidráulicas que estão na parte superior da unidade interior. Portanto, tem vantagens estéticas, não só por ser um conjunto só, tem vantagens de poupança de espaço, okay? E tem a vantagem também de, com o mesmo equipamento, o processo de aquecimento, arrefecimento e pressão de água ambiente sanitária, ter acoplado uma unidade de ventilação com recuperação de calor. Okay? Neste caso também gostava de vos mencionar que os nossos equipamentos estão certificados, aliás, a nossa bomba de calor, a Aquareia, é a primeira bomba de calor ar-água certificada pela Passive House, ou seja, se no caso estamos a fazer um projeto e quisermos incluir um equipamento, escusamos andar à procura junto dos representantes das marcas, de quais os rendimentos, de quais as eficiências. O facto de já estarmos certificados com estes equipamentos na Passive House torna o processo muito mais fácil. É só incluir o equipamento, a certificação está feita. Inclusivamente, a certificação das nossas bombas de calor, a CJ All-in-One, aliás, todos estes modelos que estão aqui, tanto as All-in-One com acumulador incorporado, como as Split com acumulador à parte, já incluem a nossa unidade de ventilação também. Aqui está. Este equipamento não está diretamente equipado com a unidade de ventilação, mas com a questão de incluirmos a nossa unidade de ventilação com recuperação de calor, permite também a situação de estar tudo certificado em conjunto. Escusam de ter várias soluções de vários fabricantes, está aqui uma solução certificada que facilmente poderão integrar no projeto. Posto isto, e temos falado aqui um bocadinho daquilo que a Panasonic, através da sua Aquareia, pode acrescentar a um projeto de Passive House, gostava também de vos dizer todas as informações que eu vos passei e toda a necessidade que vocês têm de consultar soluções da Panasonic estão disponíveis no nosso site. Ele foi recentemente reformulado, está muito simples, muito fácil e com uma informação muito clara e fácil de ouvir. Okay? Também temos as nossas ferramentas para os profissionais, neste caso um site da Panasonic Pro Club, em que poderão descarregar tanto catálogos como documentação técnicas, como imagens em alta definição e ter acesso aos nossos softwares de design. Okay? Também a nível da formação, temos vários centros de formação, vários, por exemplo, em Espanha, e no Porto iremos inaugurar brevemente, em parceria com a iPort, na iPort Porto, na sede da iPort no Porto, teremos a nossa sala de formação própria, com todos os equipamentos expostos e a funcionar, a sala de formação teórica e a possibilidade de fazermos formações teóricas e práticas, incluindo várias simulações e vários testes ou comparativos que se podem fazer para demonstrar o funcionamento correto e eficiente dos nossos equipamentos. Também estamos disponíveis e conectáveis através das redes sociais, em que vamos partilhando todos os dias informações relevantes, não só sobre a Panasonic, também como sobre o nosso mercado. E estávamos também, outra questão que tinha já referido antes, através da Panasonic Pro Club, estão lá vários softwares de cálculo e dimensionamento, como a Aquareia Designer, permite fazer aquele dimensionamento, por exemplo, que eu vos mostrei para estas 3 zonas climáticas. Temos o software de cálculo para as instalações de CO2, cold chain, soluções de refrigeração industrial ou semi-industrial, pequenos supermercados. O software de cálculo e dimensionamento de um VRF, uma unidade de volume de refrigerante variável, e um configurador de chillers, por exemplo, para dimensionar e configurar chillers. Além disso, também temos os blocos de AutoCAD, OpenBeam, 3D, 2D, tudo aquilo que vocês necessitarem para incluir nos vossos projetos.
Além dos centros de formações, também temos as plataformas através do ProClub de e-learning, como webinars, que fazemos frequentemente, não só em Portugal como em outros países, os nossos módulos de aprendizagem, o Engage, em que podem entrar vários cursos relacionados com a nossa área, e também a plataforma do LinkedIn. Resta-nos agora desejar poder partilhar um futuro com grande sucesso em conjunto para todos nós. Muito obrigado, mais uma vez, e obrigado à Passive House pela oportunidade de participar neste workshop e também pela parceria estratégica que com eles desenvolvemos. Muito obrigado. Ok. Duarte de Pestana já está aqui presente connosco. Boa tarde, Duarte. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado pela apresentação e pela disponibilidade. Abrimos então aqui o último período de debate e discussão deste segundo workshop. Portanto, podem colocar as vossas questões aqui ao Duarte Pestana. Pronto, eu deixo só aqui um breve comentário, no fundo, como projetista e consultor Passive House. Portanto, o facto de termos, que isso é referido pelo Duarte na apresentação, um componente de certificado, uma unidade de bomba de calor certificada, é de facto um grande ganho em termos de produtividade, porque não imaginam o que é ter de obter toda aquela informação que é necessária para caracterizar devidamente uma bomba de calor. Portanto, e há aqui muitos designers presentes que sabem bem do que é que estamos a falar. Portanto, é de facto uma grande mais-valia ter componentes certificados para quem está a projetar e a fazer o dimensionamento e a simulação de edifícios Passive House. Não sei se alguém tem alguma questão que eu possa ajudar a esclarecer. Caso tenho. Uma pergunta rápida, creio eu. Se calhar referiu e escapou, mas não me apercebi. Esta bomba de calor não faz produção simultânea de calor e frio, portanto dá prioridade ao AQS, não é? Dá sempre prioridade à água quente sanitária e depois para fazer ou calor ou frio. Ou um ou outro. Ok, obrigada. Seria possível, por hipótese, trabalhar com depósitos de inércia associados ao pavimento radiante para poder fazer essa gestão? Imaginemos, por exemplo, que temos uma casa, numa Passive House não é suposto acontecer, mas por hipótese de um outro projeto, em que há grandes gradientes, grandes diferenças de necessidades entre uma parte da casa e outra e que pudessem precisar de produção ou de fornecimento simultâneo de calor e frio em determinadas zonas. Por exemplo, sei lá, uma sala voltada à sua. Ou seja, para fazer isso seria necessário sempre ter um depósito de inércia de apoio a esses sistemas de climatização. Dois, nesse caso. Exato, um para calor, outro Sim, nesse caso teria que ser 2 depósitos, ou seja, iríamos acumular durante algum tempo, ou pôr a bomba de calor à coreia a trabalhar aquecimento e ir do e também pode trabalhar para um depósito de inércia de frio, acumulando essa água fria para trabalhar para essa zona. E depois teríamos que ter dois controles diferentes. E pode acontecer na Coreia, ou seja, ela através da placa opcional é os setores das duas zonas. Mas não é um sistema em simultâneo. Okay? Sim. Ou seja, utiliza-se a inércia térmica. É o funcionamento das bombas circuladoras. Exato, utiliza-se a inércia térmica para fazer essa gestão de necessidades simultâneas. Obrigada. Exatamente. Okay, obrigado. Eu penso que havia uma questão no chat. Sim, colocado pelo David Ferreira. Gostaria de esclarecer como é que a sonda de temperatura da bomba de calor consegue medir a umidade e ajustar o pavimento radiante em modo de arrefecimento, de acordo com a Schluter. Ora bem, vamos ver uma coisa. Nós podemos, de alguma forma, comunicar com o tipo de comunicação, Modbus, Magnet, KPNX, com outras centrais por exemplo, neste caso, pavimento radiante. Agora, aqui a questão está em que nós não temos sondas de pavimento para medir a umidade, ou para medir, a temperatura ao toque no pavimento e a temperatura do ar ambiente. Não temos, não faz parte da nossa gama e isso seria, sem dúvida alguma, uma sonda que deveria ser instalada pela solução do pavimento radiante, não para a questão da bomba de calor. Aquilo que nós fazemos é uma gestão em função da temperatura exterior. Ou seja, nós temos que garantir que
Entre a temperatura da água, ou a temperatura de toque no chão e a temperatura ambiente, nunca possa haver um diferencial superior a 6, 7 graus para evitar a condensação. Como nós sabemos, temos a leitura da temperatura exterior e temos a leitura da temperatura ambiente, aquilo que nós fazemos é modulação da temperatura da água de maneira a evitar a condensação nos pavimentos da casa. Vamos imaginar, temos a nossa temperatura exterior a 35 graus, aquilo que a bomba vai fazer é impulsionar a água a 25. Okay? Porque se estivermos a impulsionar a água a 25 graus, conseguimos também retirar alguma temperatura do ambiente, mas evitar a condensação. Se a temperatura exterior for a 25 graus, nós podemos, por exemplo, fazer circular a nossa água a 18 graus para fazer o arrefecimento, porque garantimos que não vai haver condensação com base na leitura destes valores, ou seja, um proporcional integral derivativo. Né? Com base nestas 3 temperaturas nós conseguimos definir isso, mas não com sonda de temperatura de pavimento. Isso seria numa gestão do pavimento radiante e não da bomba. Duarte, peço desculpa porque eu também não percebo muito ainda da gama Panasonic, devido à experiência que tenho mais com outras marcas. Mas vocês também conseguem, como disse muito bem, fazer uma gestão modular, ou seja, entre a ida e o retorno conseguem fazer essa análise. Claro, e a temperatura exterior e a temperatura ambiente. Mas pronto, mas conseguem, vamos imaginar que eu começa, como disse há pouco muito bem, a 35 graus, começa a enviar a 25, para que não haja esse ponto de orvalho, mas posso progressivamente ir baixando esses 25 até aos 18, desde que não exista um diferencial entre a ida e o retorno superior a 3 graus. A questão não passaria pela diferença entre a ida e o retorno, passaria pela medição da temperatura ambiente. Ou seja, se a minha temperatura ambiente estivesse a 28 graus e a minha temperatura exterior a 35, obviamente que eu teria que fazer circular a minha água no máximo dos máximos, aliás, no mínimo dos mínimos a 22 graus. Que é a diferença entre a condensação da temperatura ambiente e da temperatura da água que eu vou passar. Mas obviamente, conforme a temperatura ambiente for baixando, ok? E eu posso diminuir a temperatura da água mantendo sempre o diferencial de 6, 7 graus. Ok, pronto. Para mim é claro. Ou seja, consegue medir pela temperatura interior da casa, não apenas exclusivo do exterior. Não, inclusivamente do exterior também, não é? Porque imagino se alguém abre uma porta, se alguém abre uma janela a 35 graus, há um choque térmico. Não é? Portanto, isso não. Mas aquilo que nós tentamos fazer sempre é a gestão das várias informações que a Aquareia nos permite. Ok, temos que experimentar e meter a trabalhar quando para correr bem. Não é? Quando os clientes quiserem, não sou eu. Exatamente. Quando houver necessidade, se precisar de ajuda, estou disponível para ajudar. Ok. Muito obrigado. Temos aqui tempo ainda para mais questões que queiram colocar, comentários. Boa tarde a todos. Duarte Pestana, queria só colocar aqui uma questão. Em relação à unidade de ventilação que pode ser acoplada, pode-se dar mais informações sobre o caudal, rendimento e para que tipologia é que se adequa essa unidade de ventilação? Por favor. João, tu és a pessoa mais indicada para obter essas informações através do nosso certificado da Passival. Ok. Mas vamos ver uma coisa. Isto é uma unidade de ventilação com regulação de calor, através de promotador rotativo. Podemos atingir um rendimento até os 84% e caudais máximos na ordem dos 300 metros cúbicos hora. Okay? Isto adapta-se, obviamente, mais a apartamentos. Okay? Se vocês repararem, ela vai ser colocada mais ou menos aqui nesta zona e como esta Aquareia tem as medidas de 60%, as medidas típicas de um armário de cozinha, por exemplo, na lavandaria, ficando tudo integrado, isto seria o ideal, por exemplo, para apartamentos, em que nós sabemos que é obrigatória a renovação do ar, não é? Portanto, faz parte não só de uma questão de passive house, mas também da nova legislação para a construção, que haja no mínimo uma renovação de X% do ar, uma renovação mecânica, em que nós podemos recuperar o calor que produzimos dentro de casa, com menos 84%, na melhor das situações, podemos recuperar 86% do calor que tínhamos dentro de casa, transferi-o para o ar novo que estamos a admitir.
Okay? A vantagem aqui é podermos incorporar todas as soluções numa só, okay? Que ocupa muito pouco espaço e que esteticamente fica bastante agradável. Não sei se respondi às tuas questões. Sim, obrigado. Ok. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Posso fazer uma questão? Eu tinha colocado no chat, mas não deve ter visto. Força, faz favor. Sim, força. Aqui a minha questão é um bocadinho diferente. Em termos de investimento, as bombas de calor são relativamente maiores em termos de investimento para montar numa construção nova ou o que quer que seja. Eu gostava de saber quanto tempo, em termos comparativamente com os outros sistemas que existem atualmente e comparando preços, quanto tempo demora o retorno do investimento, ou seja, quanto tempo demora a pagar se fosse com outro sistema de aquecimento? Estamos a falar só de investimento, não é nada. Primeiro vamos falar de uma questão. Vamos falar de legislação, vamos falar de projetos. Obrigatoriamente, hoje em dia, nós temos que cumprir com determinados valores em termos de eficiência energética, okay? Em termos de consumo energético e em termos de energia renovável. Okay? Ou seja, a partir do dia 1 de janeiro de 2021 é obrigatório cumprir com os requisitos de classificação energética A mais ou A para novos edifícios, a renovação do ar, e é obrigatório também que se disponham de equipamentos que consumam energia renovável, como é o caso da bomba de calor, e que se houver produção de energia também obtida a partir de fontes renováveis estejam o mais perto possível de casa. Só neste aspecto nós já teremos que eliminar várias situações em que se possam instalar caldeiras, seja a gás, seja a gasóleo, muito menos a gasóleo, ok? Portanto, esse ponto em termos de investimento poderá já ficar aí um bocado limitado. Mas, por exemplo, na comparativo que mostrei há pouco, em termos de consumos, só teria a ver que nós, relativamente a uma caldeira de gás natural, nós teríamos metade do consumo anual, porque teríamos com a caldeira a gás, com a vantagem de fazermos frio também, arrefecimento. Okay? Obviamente, estávamos a falar de um consumo de aproximadamente em Bragança de 335 euros, se não estou em erro, para a bomba de calor e de 680 para gás natural. Em Bragança, não sei se passa lá gás natural, mas deverá passar. Só aqui poderíamos ver metade do consumo. Obviamente, se houver uma diferença de investimento que seja 2 a 3 mil euros, porque a bomba de calor não é assim tão cara e a instalação de caldeiras também exige alguns investimentos, não é? Desde depósitos, chaminés e principalmente muita manutenção. Nós podemos ver que se a diferença no custo de instalação for 2 mil, 3 mil euros no máximo, nós vamos conseguir recuperar isso em 5 anos, 10 anos, mas aqui o importante é termos em conta os benefícios que ela nos vai proporcionar. Primeiro, estamos a falar de consumos em conforto 24 horas por dia, com uma variação muito pequena na inércia térmica, ou seja, poderemos ter a casa a 19 graus durante o dia e a 20 graus durante a noite, ou vice-versa, conforme o tipo de utilização que tivermos a casa. Portanto, este consumo já compreende isso. Uma utilização de conforto a 24 horas por dia. Portanto, são essas as vantagens que lhe posso dizer. As diferenças em termos de investimento, só estou dando um caso muito específico, e pedindo um orçamento da instalação de uma caldeira de gasóleo ou de uma caldeira de gás natural e de uma bomba de calor. Obrigado. Aqui a questão é meramente comercial, porque estar a explicar a um típico português as vantagens e depois quando lhe dizemos o preço, complica sempre. E a minha questão é mais na perspectiva comercial da instalação, não na perspectiva dos benefícios. Como é óbvio, falamos primeiro dos benefícios, que são imensos. Eu defendo a bomba de calor, estou a falar aqui numa perspectiva económica. Para o cliente é complicado. Ou comercial. Obviamente que sim. Obviamente que sim. Cabe-nos a nós estarmos informados e termos a capacidade de transmitir essa informação e de conseguir fazer entender o cliente final das vantagens. Mas veja um exemplo. No final do ano passado, na questão do fundo ambiental, o apoio que foi dado pelo Estado para a renovação de equipamentos, para a renovação de equipamentos para melhorar a eficiência energética das habitações, lembre-se que esse recurso
que iria estar disponível em 3 meses, esgotou-se no prazo de 1 mês. E o acréscimo que houve na venda de bombas de calor foi imenso. Foi um crescimento medonho. Logo no início deste ano, nos 3 primeiros meses, aliás, este subsídio seria para 6 meses, esgotou-se logo imediatamente. Se não me engano, entre janeiro e fevereiro já estava esgotado o plafond para a renovação de equipamentos, com especial enfoque nas bombas de calor. E vai haver agora um novo programa também, a partir de julho, penso eu, foi adiado para julho, também com 3 mil milhões afetos à substituição de equipamentos ou de janelas ou de outras situações em termos de eficiência energética. Aquilo que eu quero dizer é que cada vez mais as pessoas estão mais bem informadas, cada vez mais há informação sobre a vantagem das bombas de calor e das passive house, por exemplo. Cada vez há mais pessoas a pedirem informações, a pedirem ideias e, portanto, eu penso que este mercado tem uma evolução que se prevê, por exemplo, através da EPA e da AFEC, que são as associações dos industriais e fabricantes de bombas de calor, tanto da Europa como de Espanha, em que prevêem que até 2050 este mercado vai quintuplicar. E em 2050, mais de metade do parque de máquinas existentes no mercado serão bombas de calor. Coisa que hoje em dia não existe. Mas a tendência do mercado é esta. Okay? O substituto natural dos equipamentos de aquecimento ou de climatização será, sem dúvida, a bomba de calor. Obrigado. Ok, obrigado. Se não houver mais questões... Eu posso ver aqui no chat, João? Não, penso que não. Pelo menos aqui em questões públicas, não. Ok. Se não houver mais questões, vamos então passar aqui ao encerramento. Eu quero agradecer uma vez mais a apresentação tanto do Duarte como do Paulo Ferreira. Agradecer então à Panasonic e à Schluter pelas apresentações. Elas, como já referimos, serão depois disponibilizadas tanto em PDF como também em vídeo. Portanto, nós vamos continuar a partir da próxima semana, segunda e terça-feira. Sim. Se calhar o Duarte também poderia colocar no chat os seus dados. Sim. Duarte, se não te importas, nestes instantes que nos restam, se puderes colocar os teus contactos, o teu contacto no chat. Já estou a fazê-lo neste momento. Ok, obrigado. Pronto, vamos então prosseguir com esta série de workshops a partir da próxima segunda-feira, 14 de junho, neste caso com a apresentação da Reiners e da Soudal. Portanto, vamos focar na questão das janelas e da instalação das janelas numa passive house. Esse será então o próximo workshop. Estão todos desde já convidados a participar, façam a vossa inscrição. E vamos agradecer uma vez mais o apoio dos nossos media partners, dos nossos parceiros institucionais e o apoio dos nossos parceiros estratégicos, que são no fundo quem alimenta este workshop. São as soluções dos parceiros estratégicos que estão aqui a ser apresentadas para este caso de estudo, que se pretende que no fundo seja um manual de valores e de soluções de referência para quem queira, no fundo, ter soluções para implementar passive house e edifícios de elevado desempenho. Queremos também agradecer, obviamente, a presença de todos e o interesse de todos neste workshop e vemos então para a semana, segunda-feira.